Para fazer a avaliação de adutores, você pode fazer da seguinte forma, bem interessante. Posiciona o paciente em decúbito lateral de novo, você vai flexionar e rodar a perna de cima do paciente para que ele chegue numa posição parecida com essa aqui, se ele tiver mobilidade suficiente de quadril, que no caso aqui ela tem. Eu vou pedir para ela estender bastante a perna de baixo, perna bem estendida, e ela vai fazer uma adução, ela vai tentar passar aqui da linha média do corpo dela. Eu vou apoiar o equipamento bem distal de novo, tento segurar um pouquinho no quadril para que ela não rode demais, e Thaís levanta lá a perna, força, 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 isso, eu consigo fazer desse jeito. Se a paciente não conseguir ficar nessa posição aqui, faltar rotação lateral, você pode colocar um rolo ou algum outro aparato aqui, pode deixar a perna apoiada aqui em cima, isso. E a de baixo eu vou fazer a mesma coisa, estender e tentar pedir para que ela faça uma adução também de quadril. Força lá, isso. E aqui a gente consegue fazer a avaliação desse grupo muscular. Para fazer a abdução de quadril, a gente pode fazer em decúbito lateral. No caso aqui eu flexionei a perna de baixo do paciente mais ou menos a 90 graus. A de cima eu vou deixar bem estendida. E um detalhe, tá? Cuidado para o paciente não rodar externo aqui, ó, não trazer o quadril nesse sentido. Eu tento deixar o mais neutro possível e a perna bem estendida. Por quê? Porque se eu deixar ela rodar aqui e ficar com a perna um pouquinho em flexão, eu vou estar pegando o tensor da fáscia lata. E nesse caso eu não quero, eu quero pegar abdutor de quadril puro, vou pegar aqui glúteo médio. Então eu vou pedir para ela manter bem em posição neutra, estender um pouquinho aqui o quadril. Estabiliza nessa posição, por favor. Aqui eu vou apoiar o equipamento bem distal em relação à perna dela. Ó, não joga para frente, um pouquinho para trás aqui. Aí, vou estabilizar o quadril para que ela não rode e vou pedir uma abdução de quadril. Força para levantar, força, 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 força. Boa. Uma dica também, eu posso utilizar algum tipo de aparato para favorecer a alavanca do meu corpo. Então, por exemplo, aqui, ó, uma escada dessas de consultório, eu posso subir aqui e eu consigo utilizar mais o meu peso corporal para estar facilitando o processo de avaliação, tá bom? Então, é um acessório interessante de você ter à mão na hora de fazer a avaliação de abdutores de quadril. Extensor de quadril, posicionamento. Olha só, o que a gente pode fazer? Você pode fazer com o membro estendido, ok? Apoiando lá perto, em cima, na verdade, do tendão calcâneo do paciente. Estabiliza o quadril contralateral para que ela não rode e peça para levantar a perna inteira, esticada. Não dobrar o joelho, mas a perna totalmente estendida. Vai tentar tirar ela da maca. Prepara lá, força. Isso, aqui eu estou fazendo extensão de quadril. Aqui eu vou ter a influência dos isquiotibiais. Se eu não quiser a influência dos isquiotibiais, eu posso dobrar o joelho dela 90, apoiar o equipamento o mais distal possível, sem pegar no joelho, claro. E, de novo, estabilizo o quadril e peço para ela levantar a perna. Vamos? Força, força. Também estou avaliando extensores. Se você quiser, você pode também fazer em pé, no espaldar, também fazendo extensão, tá bom? Você pode utilizar resistência manual ou utilizar uma cinta que acaba funcionando bem também. Eu gosto de trabalhar assim porque evita compensações e você consegue ter um teste um pouco mais isolado, mais fiel da musculatura extensora de quadril. Flexor de quadril. Olha só, você pode fazer com o paciente em decúbito dorsal, você pode flexionar o quadril e o joelho do paciente a 90, posiciona o equipamento bem distal no joelho aqui, na parte do quadríceps mesmo, só que bem distal. Vou utilizar o meu corpo como dessa forma para conseguir resistir. Estabilizo o tronco do paciente, peço para ela fazer uma flexão de quadril. Vai lá, força, 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 força. E aqui a gente consegue fazer desse jeito. Outra forma, pode sentar, virada para lá, por favor. Isso. Paciente sentado, vou apoiar de novo aqui no quadríceps do paciente, bem próximo à patela. Apoio lá, estabilizo o tronco, levanta a perna inteira da maca. Vai, força, 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 para fazer também a musculatura flexora de quadril.
Você pode fazer a avaliação de quadril pelo método chamado de HIP-SIT, uma posição validada inclusive aqui no Brasil, lá na Federal do Ceará, pela equipe capitaneada pelo Gabriel Leão, pelo Pedro Lima, que fizeram a avaliação de um complexo posterolateral, um teste único de complexo posterolateral, para substituir, por exemplo, o movimento de abdução, de extensão e rotação externa separado. Você pode utilizar com as mãos, com resistência manual. Então, basicamente, é aquele exercício de ostra que a gente pede para o paciente fazer essa rotação aqui, só que resistindo com o equipamento. Vai lá, força. Isso. Mantenha a posição e posso fazer assim, com os pés juntos. Só que eu aconselho de verdade que vocês utilizem a cinta, fica bem interessante e foi o posicionamento que realmente foi utilizado no estudo. Então, você pode colocar o equipamento por dentro da cinta. Nota que a cinta está transpassando a maca e estabiliza o paciente. Vai lá, levanta aqui o joelho. Isso, aqui eu só evito que o equipamento torça, né, que ele gire. Vai lá, faz força, faz força, faz força. E eu consigo fazer a avaliação de todo o complexo posterolateral, de toda essa musculatura, com um único movimento, algo bem interessante de ser utilizado também na rotina. Rotação interna e externa de quadril, teste bem interessante também. Paciente em decúbito ventral, joelho flexionado a 90 graus. Aqui eu posso apoiar o equipamento medial e pedir para ela trazer nesse sentido para avaliar rotação externa. Confunde um pouquinho. Quando o paciente faz força nesse sentido aqui, ele está, na verdade, fazendo uma rotação externa de quadril e não interna, por mais que o meu apoio seja medial. Então aqui apoio, perto do maléolo medial, estabilizo o quadril, faz força para trazer a perna para dentro, isso, e eu avalio rotadores laterais. Se eu quero rotadores mediais, eu venho para essa posição aqui, ó, trazendo para o maléolo lateral, estabilizo o quadril, você vai fazer força nesse sentido, prepara lá, força, isso, aqui ela está fazendo rotação medial, eu estou avaliando aqui rotadores mediais, quando eu estou no maléolo lateral, tá bom? Confunde um pouquinho, sugiro que vocês experimentem, que vocês testem, mas é assim que funciona para você fazer a avaliação de rotadores de quadril.